Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã. O nosso desejo é que o Senhor fale conosco. Senhor, que nós sejamos bons receptores, ó Deus, da Tua palavra, que nós possamos receber como uma terra boa, onde a semente cai, brota e gera frutos, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã, colocando a vida do Hilário na Tua presença e nas Tuas mãos, para que, como instrumento do Senhor, ele seja usado pelo Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, e use a vida dele no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. É um prazer poder estar com vocês aqui. É um desafio pregar domingo após domingo com pessoas que vão nos conhecendo aos poucos numa igreja local. Maior desafio ainda é pregar para pessoas que você vê, pelo menos uma parte aqui, você vê de terça e sexta-feira jogando bola. Então é um prazer poder estar, não só pela turma que joga bola com a gente, ou eu jogo bola com vocês lá, né? Mas é um prazer estar aqui. E eu tenho sido muito enriquecido com os encontros de vocês. Sempre tem um ou outro aqui da Igreja no Imperial. Hoje o Zé está nos acompanhando aqui, o Zé Maria. E é um prazer poder compartilhar da palavra com vocês. Te convido, então, sem muita enrolação, a abrir em Eclesiastes, no capítulo 1. Se Deus permitir, nós vamos passear por esse livro de forma panorâmica, observando a mensagem dele como um todo. Eclesiastes 1:1. Acompanhe comigo a leitura. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Gostaria de orar mais uma vez. Deus, oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração e que a Tua palavra nos confronte, nos desafie e nos transforme à imagem de Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Qual é o sentido da vida? Já pensou sobre isso hoje? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito disso tudo que temos feito? Não só hoje, no sábado, mas de forma geral. Tem alguma lógica no universo? Por que o mundo é do jeito que é? E por que nós somos do jeito que somos? Qual é o sentido de tudo isso? Para muitas pessoas, a pandemia serviu para provocar esse tipo de pergunta e a busca por essas respostas. Em contrapartida, também serviu para que as pessoas fugissem desse tipo de pergunta. Qual é o sentido da vida? Desde o princípio, cada geração tenta responder essa pergunta e as respostas dessas gerações, ou a falta dessas respostas, acaba influenciando a maneira com que aquela geração vai viver. E na nossa época não é diferente, nós temos vários filósofos, nós temos cientistas, temos psicólogos, temos até religiosos, sugerindo respostas. Mas à medida que você vai estudando essas respostas, você percebe que cada um tem uma opinião diferente e a coisa fica confusa e fica difícil entender porque é contraditório. Outros simplesmente decidiram desistir de responder essas perguntas. Porque quando veio o pensamento, a ideia de qual é o sentido da vida, logo apareceram as demandas da vida. Então, chegou a hora de trabalhar, está na hora de fazer o TOD da criança, está na hora de cuidar das minhas responsabilidades, e eu não tenho tempo para ficar pensando sobre isso, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Mas aí, talvez essas pessoas digam, e talvez você possa dizer isso, se eu tivesse tempo. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse inteligência, se eu tivesse essas coisas, recursos ilimitados disponíveis, só para pensar sobre isso, com certeza eu ia encontrar o verdadeiro sentido da vida. Bom, alguém do passado desfrutou de tudo isso. Esteve exatamente nesse posto de privilégio e tentou encontrar a resposta para essa pergunta. E é o autor desse livro que nós estamos estudando nessa manhã. Nós não sabemos quem é o autor, o texto não diz. Mas a gente pode inferir, pode sugerir alguém. Ele é sábio, a palavra mestre, pregador significa isso. Ele foi rei em Israel, lá em Jerusalém. Então o único capaz de fazer essa investigação com os recursos que teve foi Salomão. Era uma época próspera, era uma época sem guerras,
e ele foi o mais sábio da sua geração. Então Salomão fez essa análise da vida, qual é o sentido da vida? E a proposta dele está no versículo 2 do capítulo 1. Olha o que ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Qual é o sentido da vida? Depois de observar tudo ao seu redor, as coisas debaixo do sol, é assim que ele vai se referir nesse livro, como um mero ser humano mortal. A conclusão dele já está aí. Então, se você não quiser perder o seu tempo, aqui já está a conclusão. Aqui já está o resumo. Exatamente, o livro dele faz parte dessa vaidade. Ele diz, que grande ilusão. Que grande ilusão. Tudo é vaidade. Essa palavrinha aqui, ela é bem interessante. Ela é a tradução de uma palavra hebraica, rebel. E é um termo que é bem abrangente na sua tradução. Uma só palavra na nossa língua não seria capaz de expressar o que significa rebel. Por isso nós temos tantas propostas de tradução. Talvez na sua Bíblia não esteja vaidade, como está na minha, esteja inutilidade, como diz outra versão, ou a própria palavra ilusão. Porque é difícil traduzir essa palavra. Tente imaginar aquele vapor que sai do nosso corpo quando estamos num dia frio. Ou imagine uma fumaça que logo se dissipa. Você vê, é perceptível, mas quando você tenta alcançar, logo desaparece. É algo passageiro, algo frágil, algo limitado, algo inútil, uma grande ilusão. Para as crianças é como uma bolha de sabão. Minha filha ama bolha de sabão. E ela pede para que eu faça as bolinhas para ela ficar tentando estourar. É isso, você vê, é bela, mas daqui a pouco esfarela, vira fumaça, some. Salomão diz, tá bom, tudo é assim. Tudo. Trabalho, saúde, conquistas, família, relacionamentos, prazeres, satisfação, inteligência. Tudo é ilusão. Que grande ilusão. Ouvir isso dá um vazio por dentro, não dá? Sentimento de tristeza. Poxa, eu vim para um dia de churrasco, eu não vim para ouvir um negócio desse. Que desânimo. Isso faz com que a gente comece a pensar o quanto a vida é inútil. Pois é, bem-vindo ao barco. Porque é precisamente isso que Salomão quer provocar nos seus leitores. Ele está querendo dizer, perceba que as coisas nesse mundo são como um sopro, são como um vapor que logo evapora, são como bolhas de sabão. Você precisa ter a consciência disso. Mas há uma grande lição por trás de descobrir isso, e essa lição que ele vai ensinar para nós lá no final do livro, mas até chegar no final do livro, ele quer esmagar a gente. Salomão quer que a gente passe por uma longa estrada depressiva, que foi a estrada que ele trilhou, e ele diz, eu não vou trilhar essa estrada sozinho, você vai ter que trilhar comigo também, até chegar à razão da vida. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 1, até o capítulo 10, nós vemos experimentos que Salomão fez para tentar descobrir o sentido na vida. Antes que a gente se prepare para folhear aí o que ele diz, nós precisamos entender que em Eclesiastes, o autor não está falando em nome de Deus. Calma, eu sei que os ouvidos ortodoxos já dizem, peraí, o negócio é inspirado por Deus. Eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que, apesar de que todo o seu argumento está sim sendo inspirado pelo Espírito, não é Deus falando. Se você olhar para o texto, é apenas um homem, olhando para a vida debaixo do sol, tirando Deus da jogada, olhando para a vida através das lentes humanas. Como qualquer homem poderia chegar a essas conclusões tendo as oportunidades que Salomão teve. Então nós temos em Eclesiastes uma visão terrena, a parte de Deus. Ou seja, é uma percepção da vida feita por um pecador, em meio ao mundo caído no pecado. Eclesiastes não tem o propósito de explicar para nós questões além da vida. Questões como ressurreição, questões como vida após morte, céu, inferno. Ele está tentando achar sentido na vida, nas coisas
ao seu redor, desse lado da eternidade, nas coisas debaixo do céu. Então as conclusões de Salomão não são satisfatórias, não são coerentes muitas vezes, mas ele não está ligando para isso. Porque a conclusão dele é, de fato, essas coisas são vaidade. Ele só quer apresentar para nós coisas que atormentaram ele por anos, e ele diz, eu quero que atormente você também. Aliás, ele faz vários experimentos. E ele divide os seus experimentos durante a vida em duas partes. A primeira parte desses experimentos, está do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 6. São os temas da vida aos olhos humanos. Aqui, Salomão faz 7 tentativas de encontrar sentido à vida. Talvez você esteja perdido em uma delas, tentando encontrar sentido nessas coisas. Ele primeiro tenta encontrar sentido na sabedoria, na inteligência. Depois tenta encontrar nos prazeres da vida. Aí ele desiste e vai procurar no trabalho. E ele trabalha sem fim, incansavelmente. Ele percebe que isso não dá satisfação, então ele tenta controlar o tempo, estudar as estações, as épocas. Depois ele vai para o sucesso, não é o trabalho, é o fruto do trabalho, ou melhor, a reputação, é o sucesso em todas as áreas da vida. Depois ele passa pela religião, e até que ele chega no dinheiro. E qual que é a conclusão de Salomão? Você sabe qual que é a conclusão dele. Tudo é vaidade. Tudo é ilusão. A conclusão dele é, a busca por inteligência não traz satisfação ao homem. Pelo contrário, gera frustração, porque quanto mais você descobre, menos você sabe. Tem um filósofo aí que disse algo parecido, mas Salomão já tinha reconhecido isso há muito tempo atrás. Os prazeres não dão satisfação, pelo menos não duradoura. No momento é gostoso, mas depois vem aquele sentimento de depressão, de tristeza, e parece que você precisa de mais para ser satisfeito. O muito trabalhar produz cansaço. E muitas vezes você não tem tempo para desfrutar do fruto do seu trabalho. É impossível controlar o tempo, Salomão conclui. E tentar fazer isso é frustrante. Já tentou controlar o tempo? Já tentou impedir que o tempo corresse, que o tempo andasse? Não dá. É frustrante. A busca pelo sucesso de Salomão é cansativa. Muitas vezes a busca pelo sucesso nos afasta dos que amamos, da família, de amigos. E você termina sozinho, com todos os diplomas, com todo o aplauso dos homens, mas sem ninguém do seu lado. Nem mesmo a religião humana, que é a busca pelo divino, pelos próprios meios terrenos, nem isso satisfaz. Muito menos as riquezas. Dá mais trabalho preservar e manter as riquezas do que conquistá-las. E essa é a primeira parte dos experimentos de Salomão. Tudo isso é em vão. A segunda parte, a partir do capítulo 7 até o 10, ele fala a respeito dos temas da vida à luz da sabedoria. Bom, os temas da vida à luz dos olhos humanos é tudo vaidade. Mas e a luz da sabedoria? E se eu usar a sabedoria para viver nessa vida, será que eu vou encontrar algum valor? Bom, a conclusão dele é, tudo bem, mesmo que tudo seja ilusão aos olhos humanos, há algum valor em algumas coisas nessa vida, mas no final tudo é vaidade. Bom, sim, existe valor na sabedoria, ela é melhor que a tolice. Bom, existe sim valor na justiça, ela é melhor que a injustiça. É melhor estar vivo do que morto. É melhor ser sábio do que ser forte. E há mais valor na sabedoria do que em ser insubmisso. Os insubmissos vão sofrer um pouquinho. Em resumo, a conclusão de Salomão diante dos experimentos está no capítulo 6. Então eu te convido a olhar aí o capítulo 6, versículos 8 a 12. Capítulo 6, versículos 8 a 12. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra?
Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Os experimentos de Salomão constataram que prazer, trabalho, tempo, sucesso, religião, dinheiro, a sabedoria ou a justiça, essas coisas vão trazer benefícios temporais para nós, mas o sentido da vida não está nessas coisas. Se você tentar buscar o sentido da vida nessas coisas, você vai perceber, essa é a triste notícia, só ao fim da vida você vai perceber que correu atrás do vento, que viveu em busca de uma ilusão. A sua vida será uma vida sem sentido, gasta por algo inútil. No fim das contas, aos olhos humanos, tudo nessa vida é incoerente. Tudo nessa vida não faz sentido. Então, o que Salomão está dizendo é, não perca seu tempo tentando descobrir isso sozinho. Me ouça. Eu já passei por esse caminho, eu já tentei e me frustrei. Então, não entre nessa estrada. Bom, ok, Salomão, se tudo é ilusão, o que é que vale a pena nessa vida? De que vale a pena viver? Será que vale a pena simplesmente ler o seu livro? Se tudo é ilusão, por que eu estou lendo Eclesiastes? Tem algo que vale a pena, Salomão? Se nada faz sentido, por que continuar vivendo? Bom, ele dá 3 respostas, que são as conclusões de Salomão no final do livro, capítulos 11 e 12. Então, a primeira lição, a primeira resposta a essa pergunta, se tudo é ilusão, o que vale a pena? Bom, ele chega a algumas conclusões. A primeira está no capítulo 11, de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, alegre-se na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos, saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A primeira lição que Salomão nos apresenta, depois de fazer toda essa análise, é a seguinte: prepare-se para a vida. Prepare-se para a vida. Os leitores de Salomão provavelmente eram jovens, e ele está escrevendo para eles, para que eles se preparem para viver nesse mundo que é um mundo sem sentido. E do versículo 1 ao 8 ele dá vários conselhos, é interessante observar esses conselhos. Ele diz, olha, tudo que você plantar, uma hora ou outra vai voltar para você. Lembre-se, são princípios observados no mundo em geral, sem considerar Deus na jogada. Olha, tudo que você fizer, uma hora volta. A vida é imprevisível. Por isso é melhor você ser generoso e repartir com os outros, porque você não sabe o dia da manhã, você pode ser o necessitado amanhã. Há coisas que nós não evitamos, como ciclos da vida. E ele diz, e se você entender isso, vai te poupar de muito sofrimento. É melhor não lutar contra, não. Ficar olhando para o vento não vai te trazer pão. Interessante, né? Quem não trabalha na vida adulta não come. Não come. Tenha humildade. Aceite que há coisas nesse mundo que nós não vamos compreender, mesmo que a gente tente. Não confie apenas nos seus métodos, porque há coisas além da sua capacidade de controle. É melhor fazer as coisas às claras, a luz é boa, e não ficar fazendo as coisas às escondidas, porque é saboroso fazer as coisas às claras, não traz peso de consciência. Por isso, se Deus permitir que você viva muito, jovem, aproveite o máximo, cada momento.
Deixe de ser ranzinza. Deixe de ser como aquele crente que é batizado no limão, né? Chato, cheio de mágoas. Porque os dias de trevas virão. E eles serão muitos. E se você transforma os dias de luz em trevas, você só vai ter trevas na sua vida. Para de ser chato. Portanto, ele diz no versículos 9 e 10, né? Seja alegre desde a juventude. Não deixe que você seja levado pela cabeça dos outros, nem perca os seus anos vivendo uma vida falsa, uma vida de mentira. Deixe de ser ansioso e, se você puder, fuja do que causa dor ao corpo, mas tenha uma consciência de que a juventude vai passar. O vigor um dia terá fim e nesse dia você vai colher as consequências dos seus atos. Você vai ter de viver no prédio que construiu a vida toda e não vai poder reclamar porque você foi o construtor. Então aproveite o máximo a sua existência nessa terra. Mas saiba que um dia a conta vai chegar, o boleto vai bater na sua porta e você vai ter que pagar. Nada poderá ser feito para evitar as consequências. Então prepare-se para a vida. Prepare-se para a vida. A segunda lição que ele apresenta depois de toda essa análise é, você já imagina qual, né? Prepare-se para a morte. Então, se prepare para viver, ok. Mas antes de começar a jornada, também se prepare para morrer desde o início. Lembre-se disso desde o início. É o que ele diz no capítulo 12, de 1 a 8. Acompanhe comigo aí a leitura. Lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos, e se escurecerem os olhos, se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do teu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidades de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Prepare-se para a morte. O jovem deve viver de modo intenso, de modo sábio, de modo genuíno, mas tendo a consciência de que um dia a morte vai chegar para todos nós. E isso não é só para o jovem, isso é para todos nós. Por isso, antes que a morte chegue, no versículo 1 nós lemos, lembre-se do seu Criador. E a palavra lembrar, sempre que aparece no Antigo Testamento, não tem a intenção apenas de dizer, olha, me recordei de tal pessoa, mas sempre que Deus se lembra de alguém, Ele age em favor dessa pessoa. Então lembre-se de Deus e vá em direção a Ele. Enquanto você tem vigor, enquanto você tem energia, lembre-se de que você é criatura finita, que você é formado por Deus, Deus é soberano e eterno, você não é soberano e eterno. Faça isso. E ele continua a partir do versículo 2. Antes que os seus dias fiquem totalmente amargos. E é interessante porque os dias ficarão amargos. A sua vista vai fraquejar. As suas pernas não vão te aguentar mais. Você vai perder os seus dentes. Você vai perder a sua audição. Nesse dia você não vai ser mais tão corajoso. Você vai perceber que tudo é pesado demais. Você não vai ter mais desejo por nada. Não vai ter mais desejo por comida. Não vai desejar mais a beleza. Nem mesmo o sexo vai ser tão apetitoso assim. Um dia as pessoas, todas elas,
vão chorar no seu caixão. Porque você vai voltar para onde você veio, para aquilo que você era. Você vai voltar para o pó da terra. Por isso, enquanto viver, versículo 8, prepare-se para morrer. Lembre-se de que tudo é uma grande ilusão, tudo é correr atrás do vento. Então não viva de modo irresponsável. Se você sabe que vai morrer, porque a morte vai chegar para todos, é inevitável. Não adianta fugir da morte. Então, enquanto você tiver vigor, enquanto você tiver visão, enquanto você tiver forças, lembra-te do teu Criador. Muitas vezes nós esquecemos que vamos morrer. E vivemos tentando preservar todas as coisas. Como se tudo que tivéssemos são as coisas. Aproveite os melhores anos da sua vida para se dedicar a Deus. E para fazer aquilo que você sempre desejou também, ou que você deveria fazer. É interessante isso, né? As pessoas, quando recebem notícia de que vão morrer, querem fazer tudo aquilo que não fizeram na vida. Pois é, Salomão está te dando essa notícia. Por que você não faz hoje, então? Por que você não dá aquele abraço naquela pessoa? Por que você não liga e não pede perdão ou não perdoa? Porque você vai morrer. O que te fez esquecer disso? É por isso que Salomão escreveu esse livro, para te lembrar disso. Faça isso porque um dia a morte vai chegar. Ninguém sabe quando. Nosso tempo é curto. Não deixe as oportunidades passarem, porque quando a morte vier, ela não vai dar segunda chance. Prepare-se para morrer, porque essa é uma das poucas certezas dessa vida. Você pode até tentar correr da morte. Você pode sequer imaginar a morte. Sequer mencionar a morte nas suas conversas. Tem gente que diz, não fala desse negócio, bate na madeira, né? Não pode falar de morte. Você não vai morrer. Você está negando a palavra. Você vai morrer. Prepare-se. Não adianta fugir, porque uma hora ela vai te alcançar. Enfim, chegamos à última lição de Salomão, a partir do versículo 9 até o 14. Prepare-se para viver, prepare-se para morrer, mas ele tem algo além disso, depois disso. Prepare-se para o juízo. Prepare-se para o juízo. Olha o que dizem os versículos 9 até 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A morte é uma das certezas dessa vida, mas conforme Salomão há uma outra. A certeza de que um dia haverá um juízo final. E nele todos nós prestaremos contas a Deus por nossos atos em vida. Naquele dia o pastor não vai estar na nossa frente, não, para que a gente jogue a culpa nele. Naquele dia o meu pai não vai estar na frente para que eu jogue a culpa no meu pai. Naquele dia eu não poderei jogar a culpa no meu patrão. Naquele dia serei eu e Deus face a face. Nas suas últimas palavras, Salomão conclui, a partir do versículo 9 até 12, que ele tentou ensinar tudo aquilo que ele aprendeu em vida para os seus leitores. E é interessante, né? Ele tentou fazer isso da melhor maneira possível. Bom, se já é difícil ler o livro de Eclesiastes, imagina se Salomão não tivesse se esforçado, né? E ele diz, eu tentei fazer o máximo. Gente, era pior do que vocês estão lendo, mas eu tentei deixar bonito para que fosse lido. Mas de qualquer maneira, qualquer pessoa no mundo, ao fim da vida, vai concluir a mesma coisa que Salomão. Aos olhos humanos, a vida não faz sentido. Por isso, as suas palavras, mesmo que cansativas, mesmo que depressivas muitas vezes, ele diz são como aguilhões. Um aguilhão é uma vara pontiaguda, usada para cutucar o gado, para que o gado saia de onde está e não empaque no caminho e continue seguindo o seu rumo. Eclesiastes é como um aguilhão.
Ler Eclesiastes é ser cutucado, é ser incomodado, a não ficar parado e seguir o seu caminho, caminhar nessa vida de forma consciente e sábia, não perder os seus dias em vão, porque são poucos. Enfim, ele chega à conclusão do seu livro no versículo 13. Aos olhos humanos, tudo nesse mundo é ilusão, mas nós vamos perceber isso se tentarmos encontrar sentido na vida à parte de Deus, separados de Deus. Se você olhar apenas para os lados, debaixo do sol nessa vida, você vai encontrar só ilusão. Mas se você parar de olhar apenas para os lados e começar a olhar para cima, se você olhar para Deus, vai encontrar o real significado da existência. E ele diz então, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Foi para isso que o homem foi criado. Você não existe apenas para desfrutar das alegrias dessa vida, porque você não controla o mundo. E coisas ruins vão acontecer. Mas se você reconhecer que foi criado, não simplesmente para ser um bolo de carne que busca satisfação em tudo nessa vida, mas se você entender que foi criado com um propósito e que nessa vida você não está por si mesmo, mas para desfrutar de um relacionamento com o seu Criador, então a vida debaixo do sol vai fazer todo sentido. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, em temor, obediência, é assim que Ele se expressa. E nisso, no relacionamento com Deus, enquanto caminhamos nessa vida, você vai encontrar o verdadeiro sentido da existência. Isso já não é motivo suficiente? Pois bem, ele dá um outro motivo, o do versículo 14. Um dia haverá um juízo final. Deus vai julgar tudo o que foi feito em vida, até aquelas coisas que você esconde e que só você sabe onde está guardado. Um dia Deus vai julgar isso também. E Ele vai retribuir essas coisas justamente. Tanto as obras boas, aquelas coisas que só você sabe que fez. Ficaria feio ficar falando na frente dos outros, mas o Senhor sabe. Sapos que você engoliu, boas ações que ninguém viu. Deus vai trazer isso a juízo. Mas também aquelas coisas ruins que você fez, que também talvez só você saiba, porque estão guardadas no teu coração. Haverá um dia, após a morte, que é o juízo. Então prepare-se para ele. Não viva pensando apenas nessa vida. Lembre-se de que você vai prestar contas por essa vida. Viver de modo irresponsável nesse mundo não só vai trazer consequências amargas nesta vida, mas vai garantir para você um castigo muito pior depois dessa vida. Qual é o sentido da vida? O livro de Eclesiastes é um resumo de todas as conclusões que qualquer homem nesse mundo pode chegar a olhar para a vida sem Deus. A conclusão é: o mundo em que nós vivemos é sem sentido. Nós vivemos em uma realidade quebrada. Tem algo que falta nesse mundo. E é exatamente isso que a Bíblia afirma, você sabe disso. Nós vivemos um mundo caído, um mundo manchado pelo pecado, que é sem sentido, sim, mas não era para ser assim. Quando nós lemos a revelação de Deus em outros livros, nós descobrimos que um dia o primeiro homem criado por Deus preferiu pecar contra Deus. E por causa disso toda a criação ficou escrava, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, dessa grande ilusão, da vaidade. Tanto a natureza quanto os homens estão sujeitos à vaidade. Mas há esperança, porque haverá um dia em que não só o homem, como toda a criação, se verão libertos dessa grande ilusão, essa ilusão que torna a vida sem sentido. Esse dia vai ser o dia da nossa adoção, o dia da redenção do nosso corpo, e essa redenção só é possível por causa da ação do Criador. Esse Criador que enviou o seu Filho ao mundo para vencer o poder do pecado através da sua morte e ressurreição e nos libertar da ilusão produzida pela queda. Essa ação do Criador em produzir uma nova criação vai ser consumada no dia do seu retorno nos céus. Ou seja, em Jesus nós somos libertos da condenação dos nossos pecados, mas além disso nós somos capacitados a obedecer os mandamentos de Deus. Então nós não tememos mais o juízo final. Por mais que ali serão reveladas as nossas obras, todas elas
terão como título pagas, justificado, perdoado. Isso não significa que nós não precisamos buscar a obediência a Deus, porque Ele diz: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Mas significa que nós não precisamos mais temer a morte, porque a morte vai ser como que um portal para a verdadeira vida. A verdadeira vida na eternidade ao lado de Deus, na sua nova criação, que não mais vai ser feita de ilusão. E até que esse dia chegue, o que nós deveríamos fazer então? Como eu vivo essa vida esperando o grande portal para passar para a verdadeira vida? Quero finalizar com 1 Coríntios capítulo 15, com palavras do apóstolo Paulo, que usa na sua mentalidade hebraica essa palavra, rebel, vaidade. É claro que ele usa um termo grego, porque era a linguagem que se escrevia na época. Mas a gente entende que na cabeça de Paulo ele está pensando em Eclesiastes quando usa essa palavra. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Finalzinho do argumento dele sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é rebel, não é vaidade, não é ilusão, não é vão. Qual é o sentido da vida? Aos olhos humanos, nenhum. Tudo é ilusão. Mas diante da realidade de Deus e da obra do seu Filho naquela cruz, a vida faz todo o sentido. Se nós tememos e se nós obedecemos a Deus, segundo Paulo, o nosso trabalho não é vão. Um dia, todo o esforço por uma vida santa, uma vida de amor aos outros vai ser recompensado. E nesse dia, a justiça final de Deus vai ser feita contra o mal desse mundo. E então nós vamos viver para sempre com o nosso Senhor, em um reino onde o pecado não causa mais os seus efeitos. Por isso nós podemos repetir como Paulo: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo livro de Eclesiastes, que apesar de ser como que um soco no estômago, ao mesmo tempo nos faz acordar para uma realidade maior do que nós mesmos. A vida nesse mundo caído não pode ser vivida e não deve ser vivida apenas para este mundo, para nós mesmos. Temos um propósito aqui, Senhor. O propósito é buscar a Ti e dar ouvidos ao que o Senhor tem a dizer. Eu oro por mim e oro pelos meus irmãos, por todos esses que aqui estão presentes, para que Eclesiastes nos incomode a rever os nossos conceitos, a rever o rumo da nossa história, para onde nós temos caminhado, e perceber que projetos humanos vão dar em nada. E apenas o projeto divino é que vai permanecer. Então nos ajuda, Senhor, a amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque o que vai permanecer no novo mundo criado pelo Senhor é o amor. Ele é o que permanece. A fé e a esperança terão um dia contado, mas o amor permanecerá. Assim oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Zé, pode ser. Vermelho. Irmãos, o nosso intuito agora é interagir um pouquinho com aquilo que foi falado. Eu acredito que, muito sabiamente, obrigado, Zé, que Deus é Zé, mas é José Hilário, tá bom? Tem gente que chama de Zé, tem gente que chama Hilário. Eu vou pedir só ajuda, Edgar, você me dá uma mãozinha aqui? Se alguém quiser fazer uma pergunta, você me dá essa força. Eu quero fazer uma pergunta e depois a gente abre para os demais irmãos também fazerem. Hilário, sobre o que você falou, 3 lições para nós.
Se prepare para viver, para morrer e se prepare para encontrar com o Senhor. No caso de uma pessoa que, diferente de alguém que está começando a vida, mas ele já caminhou bastante, e ele chegue nesse exato momento e perceba que tudo aquilo pelo qual ele lutou ou viveu até agora é a mesma conclusão de Salomão, é vaidade, não passou de correr atrás do vento. Que conselhos você daria para alguém que não está começando a vida, mas ele está mais próximo do fim e percebe que aquilo pelo qual ele viveu não valeu a pena? Há espaço ou há esperança para alguém assim? Um exercício que eu tenho tentado fazer enquanto faço a minha leitura bíblica é observar quem é que está escrevendo aquele texto. Então, quando você lê, por exemplo, o livro de Samuel, você percebe que, de alguma maneira, a história tem relação com os Salmos, e você vai lendo os Salmos e percebe o que estava dentro do coração de Davi nos momentos mais difíceis da sua vida. E se realmente o autor de Eclesiastes é Salomão, qual foi o final da vida de Salomão? Alguém lembra como ele é citado no livro dos reis? Como um bom ou mau rei? Mau rei. Salomão não fez o que era bom perante os olhos do Senhor. É interessante isso, nós olhamos para Salomão, para o início da vida dele, aquele momento em que ele pede sabedoria para Deus e tudo mais, e nós valorizamos isso, mas provavelmente esse livro está sendo escrito quando a realidade cai. Quando ele cai em si e percebe que tudo foi vaidade. Cometeu muitos pecados que seu pai cometeu, várias mulheres. A gente gosta de condenar Salomão pelas muitas mulheres, mas Davi também teve muitas mulheres. Salomão cresceu vendo isso. Ele é o filho mais novo e ele é quem assume o trono. Os filhos mais velhos, a gente sabe que foi uma bagunça. O próprio Absalão se voltou contra o seu pai. Salomão só assumiu o trono porque Davi, no final da vida, deitado em uma cama, sem mais ninguém, tanto que era necessário uma jovem para que o aquecesse, porque ele foi um excelente rei, mas perdeu o seu lar. E a Batseba percebe que Roboão percebeu: meu pai já está para morrer, e não passou o trono ainda, então eu vou assumir o trono. E aí Batseba diz para Davi: olha, o seu filho lá vai tomar o trono, mas você prometeu para o Salomão. E há todo um estratagema de Davi para que Salomão assuma, tem guerra. E aí é que o reino se divide, pelo menos inicialmente, depois mais para frente vai acontecer plenamente. Então quem é que está escrevendo esse livro? É alguém que viu o exemplo do pai, mas cometeu pecados tão graves quanto ou piores. E chega ao fim da vida e compila esse livro. Então há esperança? Sim, óbvio que há, porque ele caiu em si. Ele chegou a essas conclusões. E me parece que pela leitura de Eclesiastes a solução é: bom, você não se preparou para viver, talvez não se preparou para morrer, mas pode se preparar para o juízo, porque a consciência de pecado agora está te atormentando. Diante disso, o que você faz? Você reconhece os seus pecados, você os confessa, e você conserta aquilo que dá para consertar. Tem coisa que não dá para consertar. Conserta o que dá. E por que não você aproveita essa sua experiência para alertar os mais jovens? Que é o que ele faz no livro. Então, diante dessa consciência de que, para mim, a estrada já está terminando. Senhor, tem misericórdia de mim. E a gente encontra misericórdia em Cristo. Graças a Deus pela vitória em Cristo Jesus. Mas não continue agora apenas tentando consertar. Olhe para aqueles que estão próximos de você e tente acompanhá-los. Por que não fazer aquilo que faltou para você lá no início? De alguém que sentasse com você e dissesse: meu irmão, meu querido, eu sei que você está cheio de ânimo, cheio de vontade, cheio de sonhos, de projetos, mas deixa eu te dizer o que é prioridade, porque se você esquecer disso, você vai sofrer como eu sofri. Bom, os jovens não escutam. Você está fazendo a sua parte. Mas me parece que pela leitura bíblica, a posição de alguém mais idoso, mais avançado em dias, nunca é de: bom, eu fiz a minha parte, os outros agora que façam a deles.
Não, é de ir em encontro às gerações futuras e contar as maravilhas de Deus e alertá-las. Então, use a sua experiência, muitas vezes triste, para alertar, não jovens dentro da igreja, mas ontem fomos com o Antônio lá numa clínica, né, Antônio, em Mariporã, e na volta nós encontramos jovens, adolescentes, 16, 17 anos, com uma garrafa de uísque e copões, né, uma menina, duas meninas muito jovens, e a gente imaginou, lembrou das nossas filhas na hora, né. É triste porque nós vemos jovens se perdendo, porque falta alguém que chegue junto. Então o conselho seria esse: encontre consolo em Cristo, confesse, tente consertar, mas não pense apenas na sua vida. Faça como Salomão, pense nos outros e tente repartir essa sabedoria com outros. Legal. Eu vou fazer só mais uma pergunta, depois a gente abre, porque você comentou, a segunda lição é prepare-se para morrer. Eu havia comentado que eu te faria essa pergunta, né? O Hilário, ele tem uma filha pequena, e a Tamires está grávida novamente, mas há pouco mais de 6 meses, né? O Hilário, mais a Tamires, eles perderam um bebê e a filhinha estava para nascer, né? Faltava um mês, né? 2 semanas. 2 semanas de vida. E ela veio a falecer no ventre da mãe. Como é lidar com um luto tão cedo na vida? E eu acho que as lições que você aprendeu de Deus podem ser úteis para nós, enquanto nós enfrentamos aquelas coisas, como você disse, né, que nós não temos controle. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma carta bem depressiva também, tem esperança, mas tem muito sofrimento ali expresso naquelas palavras. No capítulo 1 ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdias, Pai de toda consolação, é Ele quem nos consola nas nossas tribulações, para que possamos consolar os outros com a consolação que temos recebido. E nós lemos essas palavras e são palavras de encorajamento. E realmente foram coisas que vivemos nesses dias. Mas na sequência do capítulo, Paulo diz: meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem os sofrimentos que passamos na província da Ásia, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Coisas além do que podíamos suportar. Há uma frase que nós gostamos de repetir, né? Deus não te dá uma dor maior do que você não possa suportar, né? Ele dá o cobertor na medida do frio. Paulo não via dessa maneira, pelo menos essa experiência que ele teve. Imagina o grande apóstolo Paulo dizendo: isso aqui eu não aguento, Deus. Eu desisto. Eu desespero da vida. Já era. Essa foi a nossa experiência, e provavelmente você sabe do que eu estou falando, se você já teve isso na sua vida, na sua jornada, de perder alguém muito próximo, inesperadamente, repentinamente. Em tempos de pandemia isso é bem comum, né? E eu me lembro vagamente de coisas que aconteceram naquela época, de como eu reagi, de como eu me manifestei. Eu e minha esposa sempre dizíamos: a nossa vida é muito tranquila. Então nós temos conflitos com familiares, esse tipo de coisa que normalmente acontece, né? Dificuldades de modo geral, mas a gente orava e pedia forças para Deus, porque nós imaginávamos que um dia ia chegar um baque, um dia algo ia acontecer. Alguma coisa ruim aconteceria, porque vivemos num mundo caído e essas coisas acontecem. Nunca imaginávamos que seria com a nossa filha tão cedo. Quando aconteceu, a reação foi orar. Eu me lembro quando, ali na Santa Casa, minha esposa subiu, para aqueles que conhecem a Santa Casa, ela foi fazer ultrassom naquela rampa, e eu vendo pelo espelho, ela subiu triste e voltou chorando numa cadeira de rodas. Ela subiu andando e voltou na cadeira de rodas naquela hora. Eu já imaginava o que tinha acontecido. Me deixaram entrar e o médico disse que nós tínhamos perdido a nossa filha. A única coisa que me veio à mente foi me prostrar junto com ela e pedir: Senhor, dá-nos força, porque a gente não sabe como suportar isso aqui. E o Senhor deu. O Senhor deu.
E conclusões que nós tirávamos enquanto tínhamos que trabalhar no parto. Foram horas de dor, que é normal a uma mãe que está para gerar um filho, mas de um filho morto. Enquanto nós refletíamos e orávamos e chorávamos juntos, algumas coisas nos vieram à mente, principalmente depois quando as coisas acalmaram. Que o que nos sustentou naquela hora foram as horas de Bíblia que tínhamos feito durante os dias. A gente não lê a Bíblia esperando uma coisa ruim acontecer. A gente lê a Bíblia para conhecer o Senhor. E é impressionante como, às vezes, uma leitura que você está fazendo e nem está falando de sofrimento, não está falando de consolo de Deus, mas é Deus falando. E na hora em que o chão se vai, a única coisa que te sustenta é Deus falando. Aquela voz que criou tudo do nada e que sustenta todas as coisas, é a voz que te sustenta quando nada mais te sustenta. Então, algumas lições nós tiramos disso. Primeiro, foi a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, mesmo que não está com vontade. Mesmo que aquele texto não fale algum problema que você está lidando, um dia vai falar. E você vai lembrar desse texto. Uma segunda coisa é que o sofrimento, ele nos esmaga, ele nos humilha, ele nos esvazia de nós mesmos. Nós perdemos qualquer senso de orgulho, de manter uma reputação, uma imagem. Você não está pensando o que vão pensar de você. Que tipo de roupa você está usando nessa hora? Isso já não mais importa. E é quando você está vazio, e a gente teve essa experiência, é que Deus tem a possibilidade de nos preencher dele. Quando você já não tem mais nada para oferecer. Então o Senhor começa como uma bexiga, né? Nós somos essa bexiguinha cheia de nós mesmos. O sofrimento esvazia a bexiga, amassa ela. E aí Deus chega e diz, agora posso encher de mim? Posso encher do Espírito? Ok. E Deus vai enchendo. E você começa, e não só sentir essa satisfação e essa paz plena, mas você se sente devedor, eu preciso repartir isso com as pessoas. É tão gostoso, é tão prazeroso, que elas precisam experimentar a plenitude disso. E a minha oração, naquelas 2 primeiras semanas pós-parto, enquanto fazia minhas caminhadas, ainda bem que lá, eu moro mais para frente aqui no Maracanã, ainda bem que é tudo deserto, porque eu parecia um louco gritando e levantando os braços para Deus naquela mata. A minha oração foi, Senhor, não me tire nunca mais dessa condição de humilhação, e se for preciso, traga mais catástrofes para a minha vida, mais dores, porque o que se ganha humilhado é muito maior do que se ganha em momentos de paz. E por fim, uma última lição do luto, que sustenta é a palavra lida antes da batalha e não no dia mau. Quando nós estamos vazios, Deus nos dá a oportunidade de sermos cheios dele. A terceira e última lição foi que pequenos gestos de amor das pessoas são como se Deus estivesse dizendo, eu te amo. Alguém que leva um bolo para alguém enlutado. Alguém que se oferece para dar uma carona. Alguém que liga simplesmente para dizer, eu te amo, quero orar por você. Alguém que sacrifica do seu tempo para sentar do teu lado e não falar nada, mas está ali. Nós tivemos alguns irmãos que vieram de longe, 2, 3 horas de viagem, para ficar sentado num banquinho do lado de fora da Santa Casa orando. Pela janela nós os víamos, e eles ficaram lá, desde a notícia, até o momento do parto. E em cada gesto nós víamos, era como se Deus dissesse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você acha que está pouco? Tem mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Então a lição foi, Senhor, que eu seja um canal, um meio nas tuas mãos, para que pessoas que sofrem ouçam do Senhor, através dos meus gestos, eu te amo.
Então, um momento desse, a gente não sabe muito o que fazer, não sabe muito o que falar, é melhor não falar mesmo. A gente ouviu muita bobagem. Ah, vocês são novos. A dor não muda. Se eu fosse mais velho, eu estaria sentindo a dor do mesmo jeito. Vocês terão outros. Isso não substitui um filho que eu perdi. Então, às vezes é melhor... Ah, Deus sabe de todas as coisas, esse filho poderia ter algum problema. Mesmo com problema, eu preferia ter um filho do que estar colocando um caixãozinho num buraco. Então, na hora da dor, é melhor não dizer nada. Mas o simples fato de estar ali presente comunica muito. Então, se possível, você sabe de alguém que sofre, cancele compromissos, se possível. Saia do seu quarto e vá até essa pessoa. Ah, mas eu não tenho tanta intimidade com ela. Não interessa, faça por amor ao Senhor. Leve alguma coisa para ela. Que seja um pequeno gesto. Porque essas coisas marcam. E são maneiras de Deus dizer, eu amo você. Eu amo você. Bom, irmãos, tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Luiz, deixa só o Edgar levar o microfone. Obrigado. Você comentou na primeira questão, primeira pergunta, que no final da vida a gente acerta o que tem para acertar. Mas tem coisas que não dá para acertar. Na sua visão, o que seria essas coisas que não dá para acertar? Seria em que situação? Acho que eu queria saber. Eu gosto de Romanos 12, quando Paulo fala, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós. Então, a nossa iniciativa deve ser de reparar danos. Isso está impregnado com o conceito de arrependimento. Eu me arrependo, não só percebo que fiz algo errado, não só mudo de direção, mas eu tento consertar o estrago que causei. Era isso que João Batista dizia às multidões quando vinham até ele, né? E os fariseus foram, ele sabia que não tinham bom interesse, e ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, o arrependimento, ele tem frutos. E me parece que quando Paulo diz, olha, tende paz com todos os homens, buscar a paz com todos os homens é um desses frutos. Poxa, eu percebo que causei estragos. Eu gosto da história de Davi, porque nós nos identificamos muito com ele. Você lê 1 Samuel, é a escalada dele até o trono, 2 Samuel, os grandes feitos dele, ele continua crescendo, e ali no capítulo 11 há a queda, e ali tudo se esfacela. E o que nós vemos é uma decadência de Davi, não só com o adultério, não só com o planejar o assassinato de Urias, não só com guardar aquele pecado durante quase um ano, mas você percebe que ali coisas que nós não víamos na vida de Davi começam a aparecer. Por exemplo, o relacionamento que ele tinha com os filhos. Uma das filhas dele é estuprada, a Tamar, por Aminon, que é um filho de outra mulher dele. E ele não faz nada. O Absalão, que é irmão da menina, fica louco da vida. Passam-se 2 anos e nada é feito. Davi sabe o que tem que fazer. Davi tinha que confrontar os seus filhos, ou melhor, o seu filho. E ele deveria colocar o seu filho sob o escrutínio da lei. E a lei dizia que ele tinha que ser morto. Mas Davi não faz isso. Absalão percebe que o pai não vai fazer nada, Absalão arma uma vingança e ele vai chamar Davi para ter um banquete na casa dele, e Davi sabe o que vai acontecer. O confronto vai ter que acontecer nessa família. E Davi diz, filho, não vamos todos nós, porque vai ser muito pesado para você. Desculpe esfarrapada, né? Quando a gente não quer ir num lugar, falar, eu vou ser muito pesado para você, eu como demais, né? Então vai custar muito caro para você. Davi sabe o que vai acontecer lá. E Absalão também sabia qual seria a reação do seu pai, por isso que ele convida. O pai não vai, lá na reunião com os irmãos, ele mata o filho, ou o irmão dele, o meio-irmão. De novo, Davi não faz nada com Absalão. Absalão foge, passam-se 5 anos. E o comandante de Davi percebe que, poxa, ele precisa se reconciliar com o filho dele, ele produz lá uma espécie de reconciliação. Davi permite que Absalão volte, mas Davi não quer saber dele. Passam-se mais 2 anos.
Até que Absalão diz: meu pai não vai falar comigo, ele me mandou voltar aqui para Jerusalém para fazer nada. Aí Davi tem um encontro, marca um encontro, ele vai até o palácio, o texto só diz que ele deu um beijo em Absalão e não fez mais nada. E então Absalão sai do palácio decidido a acabar com o império do pai. E aí nós sabemos, ele faz a revolta. E Davi, quando ouve que Absalão está sendo autoproclamado rei, nós lemos uma descrição esquisita em Samuel, porque aquele Davi que venceu Golias, aquele Davi que confrontou todos os inimigos, que suportou muitas afrontas de Saul, ele parece um homem covarde, porque ele simplesmente pega meia dúzia de soldados e diz: vamos embora. E ele foge, envergonha. Quando você lê os salmos que Davi está compondo nessa época, ele diz: Senhor, os meus pecados são muitos. Nós olhamos para Davi, um homem que teve a oportunidade de consertar erros, quando foram aparecendo, mas não o fez. Chega um momento em que já não dá mais para fazer nada. Então, quando eu digo de fazer aquilo que podemos fazer, você consegue ainda ligar para alguém e pedir perdão por alguma coisa que você fez, sabe que fez? Então ligue. Você consegue visitar aquela pessoa e dizer: eu te perdoo pelo que você fez? Faça. Você consegue voltar para casa agora e dar um abraço no seu filho, porque tanto tempo passou e você não dá um abraço no seu filho, você não dá um beijo no seu filho? Faça. Porque talvez você não consiga fazer isso com quem já morreu. Talvez a pessoa simplesmente já não te atende mais. Ela já não mais te recebe na sua casa. Aí são casos em que já não tem muito o que fazer. E é como Davi amargar as consequências dos seus atos. E compor poemas, poesias, orações, clamar ao Senhor. São efeitos da vida, né? Todos nós, não foi só Davi, todos nós temos decisões que olhamos para trás e não dá para consertar. É diante de Deus falar: Senhor, tu sabes, se eu pudesse eu consertaria, mas não dá mais. E a resposta de Deus é: então conserta aquilo que dá. Mostra o teu arrependimento consertando o que dá. Não sei se responde, mas... Mais alguém? Você leu, fala sobre o temor, né? Teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem, né? Diz ali o texto. A vida inteira a gente passa ouvindo: tema a Deus, o temor de Deus, né? Como é que você define temor de Deus? Né? Porque aqui, eu digo isso com todo respeito aos irmãos, existem aqueles que já viram muitos invernos e os que viram poucos invernos como eu. A gente passa a vida inteira nesse mundo de crente, né? Ouvindo temor, temor. O que é esse temor? E como esse temor, ele muda a nossa vida diariamente, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer? O que você acha? Bom, eu não vou dar uma resposta muito ortodoxa. Então, como não falei que o livro de Eclesiastes não é Deus falando, né? Bom, é Deus falando sim, mas vocês entenderam. A palavra temor, ela tem um sentido de reverência e é que nós gostamos bastante de afirmar, né? Você precisa ter essa postura de se prostrar diante do Senhor, e isso está certo, de reverenciá-lo. Mas ela também tem um sentido de medo. E não dá para tirar isso da palavra. Eu não estou falando da palavra em português, eu estou falando da palavra usada na língua hebraica. Quando você vê pessoas encontrando a Deus, ou melhor, tendo algum tipo de vislumbre da glória de Deus, você sempre vê um tipo de postura, é sempre o mesmo. É Deus dizendo para Elias: você não pode ver a minha face. Ou melhor, ele diz isso para Moisés. Elias, ele passa lá como o vento e fogo e tal. Quando você vê, por exemplo, João na ilha de Pátimos e vê o Senhor, Jesus, ele cai como morto. Isaías capítulo 6, quando Isaías está diante do Santo, 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 ele se joga e ele diz: ai de mim, eu vi o Santo. Então há uma espécie de reação que é comum quando as pessoas vislumbram Deus na sua santidade, na sua glória, ou pelo menos tem uma imagem do que isso é, de temer. Ai de mim.
Ai de mim, eu estou diante de um Deus santo e eu sou impuro. É isso que Pedro diz naquela grande pesca, né? Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Então é um temor que sim, eu respeito e eu reverencio, mas ao mesmo tempo eu tenho medo dele. Porque ele é tão grande e eu sou tão insignificante que não tem outro caminho a não ser temê-lo. E me parece que o que falta na igreja brasileira, se não dizer na igreja, sempre faltou, mas o que falta é temor a Deus, de você saber que você está diante do sagrado e que não é brincadeira o que você faz com a sua vida, com a palavra dele, principalmente quando você empunha a palavra dele, quando você o representa perante as pessoas. Falta um senso de temor. Há sim uma reverência quando cultuamos a Deus, mas falta esse senso de quando você responde asperamente a sua esposa, quando você passa dos limites no trânsito, quando você reage com ira perante alguém, falta temor aí. Porque aquele Deus que você venera, com a língua nós bendizemos a Deus e com a mesma língua amaldiçoamos os homens. Você precisa lembrar que aquele Deus que está presente no culto é o Deus que está presente quando o teu pecado se manifesta e o que vai te impedir de pecar ou vai te conduzir a confrontar o teu pecado e lutar contra ele é o temor do Senhor. Então eu sinto que nós precisávamos chorar mais ao imaginar a beleza da santidade de Deus, dizer, ai de mim, ai de mim. Bom dia. O irmão tocou num ponto dentro da mensagem de Salomão. Eu fiquei pensando, no assunto. Salomão, o homem mais sábio do mundo, dom dado por Deus. E você acredita que a gente pode chegar no ponto que Salomão chegou por livre vontade? Eu penso isso porque ele chegou a construir, por exemplo, entre aspas, igrejas para suas esposas reverenciar seus deuses. É possível a gente fazer isso com os nossos dons? Porque ele fez, está lá registrado. E olha, eu imagino Salomão sendo tão sábio quanto Adão e Eva, antes do pecado. Perfeito diante de Deus. E Deus falou para eles, é muito bom que eu criei. Então eles tinham uma sabedoria tremenda. E eu acredito que Deus deu para esse Salomão essa mesma sabedoria. E ele jogou para o ar o que ele fez. E no fim da sua história, Deus não tinha Salomão com bons olhos. Fez o que era mal perante o Senhor. Então eu queria que o irmão, se possível, explanasse alguma coisa sobre o assunto. Bom dia, irmão. Muitas vezes a gente pensa no desvio de Salomão e o condena, né? Mas me parece, pelo menos convivendo comigo mesmo, que já é uma grande luta. Me parece que se eu tivesse poder que ele tinha, eu me endireitaria, ou melhor, me desviaria por muitos caminhos tortos também. O problema não está na riqueza, não está no poder, não está no status, o problema está dentro de nós. Então, o Salomão tinha uma responsabilidade de assumir o reinado em Israel, mas não só isso, havia expectativa de que um filho de Davi seria o rei eterno, o Messias, então provavelmente é isso que Davi mesmo acreditava. Por isso que eu vou dar o trono para Salomão, é ele que vai ser o rei. Mas Salomão logo no início parece mesmo que é um cara diferente. Mas depois ele mostra as garrinhas dele, né? Ele tinha uma responsabilidade. E ele falha com essa responsabilidade. Então aquela frase do Homem-Aranha, né, do tio Ben, Peter Parker, né,
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, muitas vezes Deus nos confere muitos dons, muitas coisas boas, recurso, saúde, acesso. Então você consegue chegar onde a maioria das pessoas não chega. E o que você vai fazer com esses dons? Bom, você vai prestar contas diante de Deus. Um adolescente, recentemente, a gente numa caminhada de discipulado me perguntou: pastor, o que você acha de ser um gamer? Eu falei, bom, a caminhada vai ser longa hoje. Porque ele estava pensando em comprar um computador gamer, e custa caro, né? E a gente fez uma caminhada boa. E fomos olhando para Gênesis e, poxa, olha o trabalho aqui. Ele ia servir para quê? Bom, para fazer os propósitos, cumprir os propósitos de Deus, certo? E isso ia abençoar quem? Bom, ia abençoar toda a criação, mas também abençoaria outros homens. Tá? Você consegue pensar nessa profissão de gamer, que realmente tem muita gente fazendo, muita gente ganhando dinheiro com isso, mas você consegue pensar em como isso glorifica a Deus? Eu posso dar o dízimo, né? Tá, mas além disso, como isso vai realmente produzir bem para os outros? Porque nós glorificamos a Deus quando amamos o próximo, e amar o próximo é produzir bem para o próximo, segundo os termos bíblicos. E ele ficou pensando e depois me respondeu mesmo, ainda bem, agora ele trabalha numa autoelétrica, e está produzindo muito bem para o próximo. Então, que profissão vou escolher? Você precisa pensar, isso vai produzir bem? Que bem isso vai produzir para as pessoas? Não só te dar dinheiro, não só te dar satisfação, mas como você vai usar essa posição, esse status, essa condição para produzir bem para os outros? Porque pode ser que mesmo tendo a possibilidade, você use isso para motivos egoístas. Então sim, é possível, porque nós vemos na vida de Davi, vemos na vida de Salomão e tantos outros. E nós somos esse misto de acertos e erros também. Nós muitas vezes olhamos, por exemplo, para a ferramenta da paternidade. É uma vida que está nas tuas mãos. Você pode fazer o que você quiser com aquela vida, desde que saia da mãe. Tem muita gente que faz realmente o que quiser com essa vida e arrebenta essa vida. Mas há aqueles que não cuidam da vida. Então o desafio é esse, é voltar para casa e fazer um checklist. O que Deus tem me confiado? Eu tenho glorificado a Ele com essas coisas, e como eu sei, é se com isso eu tenho feito bem às pessoas, eu tenho amado as pessoas. Isso se aplica a uma posição numa empresa, se aplica a um recurso, a bens, mas se aplica também aos seus talentos, aos seus dotes. O que você está fazendo com tudo isso que Deus te deu? Vá abençoar vidas, não guarde para si, não é para você. Mas eu quero usar para mim. Tá bom, prepare-se para o juízo. É com você o negócio. Não só com o irmão, mas é com todos nós. Enfim. Acredito também que pequenas concessões que a gente vai tomando ao longo da vida, elas vão nos distanciando de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, na vida do próprio Salomão, é interessante o fato de que pouco a pouco ele vai seguindo os passos de Davi, mas não só seguindo os passos, ele dá passos além dos passos de Davi. As mulheres e outras concessões que vão distanciando ele de Deus, né? E à medida em que a gente vai distanciando de Deus, a gente percebe essas conclusões de vida que não fazem o menor sentido. Acho que é só. Irmãos, por conta do horário, nós precisamos encerrar. Nós temos aí 20 minutos, então você que precisa ir em casa, buscar a esposa, para estar com a gente aqui no churrasco, faça isso. Eu quero só terminar orando, pedindo a Deus que nos dê um bom tempo. Eu vou chamar o Lázaro aqui. Lázaro, vem cá para você. Vamos então orar? Bendito e eterno Deus, queremos glorificar o nome do Senhor nesse dia, pela vida de cada um dos meus irmãos que se comparece a esse recinto,
para esse tempo de comunhão, esse tempo de busca na Tua Palavra, para vivermos melhor diante do Senhor, para assim glorificarmos o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo Teu servo que nos trouxe esta mensagem tão apropriada para os nossos dias, tão apropriada para o nosso viver no dia a dia, para a maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor, a maneira como que nós nos relacionamos com os irmãos, e enfim, ó Deus, como nós nos relacionamos com a própria vida, com aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, e pedimos que o transcorrer desse dia, ainda nesse tempo de confraternização agora, que em tudo, ó Deus, estejamos glorificando o Teu nome. Fica conosco, na verdade o Senhor está sempre conosco, mas ajuda-nos, ó Deus, nessa percepção de que o Senhor está conosco e que o Senhor quer ter o controle absoluto da nossa vida nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente temer o Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.